Olá, neste mais novo vídeo da nossa série IELTS Writing Task 1 Academic, nós aqui vamos estar lidando com um tipo de tema que envolve diagramas. Nós, nos últimos vídeos da nossa série, abrangemos também este contexto de mapas e diagramas, mas com foco nos mapas. Agora, continuamos nesses mapas e diagramas, mas vamos nos focar nos diagramas. Os diagramas podem ser interpretados como sendo, na realidade, basicamente um processo sendo visualmente explicado pelo tema, tudo bem? Então, vamos dar uma olhada melhor nele. Vindo então aqui no nosso quadro, perceba que o que temos aqui é um diagrama demonstrando como que o sistema de água com os canos e tudo mais ocorre em uma casa. Então, vamos ler aqui o que está sendo especificado. You should spend about 20 minutes on this task. The diagram below shows how a central heating system... E desculpe, então, eu havia mencionado sobre canos e águas, mas na realidade é um central heating system, ou seja, é um sistema de calor central, tudo bem? Então, continuando. The diagram below shows how a central heating system in a house works. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. You should write at least 150 words. Então, aqui na realidade temos um sistema de aquecimento que, claro, contém esses canos, mas outras coisas também envolvendo o aquecimento. E é mostrado então o diagrama de como ele é estruturado, tudo bem? Então, nós vamos estar tendo definitivamente isso daqui sendo descrito por nós. Agora, somente um comentário importante envolvendo essa questão da quantidade de palavras, tudo bem? Você tem os Task 1 lhe pedindo no mínimo 150 palavras. Você, caso esteja fazendo o exame no computador, terá um contador de palavras que vai te ajudar com isso. Mas se você estiver fazendo o exame à mão, não. E, bom, existem vantagens e desvantagens de se fazer o exame de ambas as formas. No que diz respeito ao formato à mão, você consegue administrar essa desvantagem de não ter o contador automático mostrando para você quantas palavras você escreveu, tendo a perspectiva de que, tendo em vista a letra normal de alguém escrevendo à mão, um texto tem aproximadamente entre 160 e 180 palavras se ele é composto por 25 linhas, tudo bem? Então, se você busca fazer um texto escrevendo à mão que tenha no mínimo 25 linhas, você garante que você vai ter um texto que tenha no mínimo 160 a 180 palavras. E isso é muito bom. Caso você venha escrever no computador, entretanto, isso vai dependendo do tamanho da fonte, você consegue 150 palavras com menos linhas. Mas ainda assim, o fato é, se você estiver escrevendo na mão, considerando o tamanho normal da letra de alguém, este alvo de 25 linhas já resolve o problema. Tudo bem? Isso te previne não ficar contando palavra por palavra. Este é um ponto muito importante. Então, vamos voltar aqui ao nosso quadro. E perceba que temos aqui sendo mostrado a nossa estratégia universal, que sempre mostramos em todos os nossos vídeos. Vamos aqui selecionar a cor vermelha. Temos aqui o primeiro parágrafo sendo a introdução, o segundo parágrafo sendo o overview. Estes daqui vão ser os nossos focos nessa nossa aula de hoje. Os parágrafos 3 e 4, parágrafo específico 1 e 2, vão ser os focos do próximo vídeo desta série de mapas e diagramas, tudo bem? Então, lembrando que quando nós falamos de introdução, o que nós na realidade estamos falando é a especificação do, primeiramente, escopo do tema, ou seja, o que de uma forma mais geral o tema abrange. Porque você não pode partir pelo pressuposto que o examinador sabe sobre o que a sua produção é sobre automaticamente. Então, você precisa já ter o seu primeiro parágrafo introduzindo isso ao examinador, tudo bem? E depois você tem o overview, que aí é uma conclusão óbvia, genérica, sobre o que pode ser observado, tendo em vista o que é mostrado pelo tema. Tudo bem? Então, a introdução é onde nós apresentamos o escopo geral, ou seja, o que de uma forma geral, não muito específica, não muito detalhada, o tema fala sobre, e depois o overview, ou seja, qual a conclusão que podemos tirar, tendo em vista o que o tema apresenta, mas uma conclusão mais genérica, uma conclusão mais abrangente, não necessariamente algo que ainda envolve muitos detalhes. É um pouquinho de mais detalhes do que a introdução, claro, mas ainda assim não é algo muito aprofundado. Os detalhes mais aprofundados,
aquele nível alto de granularidade de análise ocorre nos parágrafos específicos 1 e 2, é por isso que nós os temos, tudo bem? Agora, alguns pontos importantes em termos de esta produção em particular que nós vamos estar analisando aqui. Primeiramente, isso já foi apresentado em outros vídeos, mas é sempre bom enfatizar. Nós sugerimos 2 sentenças na introdução e de 2 a 3 sentenças no overview. Então você tem um parágrafo de introdução composto por 2 sentenças, essas naturalmente sendo sentenças compostas, não é? Compostas ou complexas. Não sentenças simples, com uma afirmação simples e depois um ponto final, mas sim sentenças compostas e complexas, com vírgula, não é? Lidando com várias ideias antes do ponto final. E no que diz respeito ao overview, de 2 a 3 sentenças também. Tendemos a dar preferência para 3 sentenças no overview, porque essas conclusões elas são mais detalhadas, não é, do que o que é apresentado no escopo. Não muito, não como os parágrafos específicos 1 e 2, mas ainda assim é um pouquinho mais aprofundado do que o escopo apresentado pela introdução e, portanto, tendemos a ter um parágrafo de overview com 3 sentenças, tudo bem? Depois aqui, temos 10 elementos no diagrama e vários canos, então definitivamente vemos aqui vários elementos. Water tank to fill storage tank, cold water into house, overflow pipe, storage tank, boiler, puma, small tubes, hot water to taps. Ok. Então, temos vários elementos aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não é? E outros pontos aqui demonstrados que, no total, abrangem 10. Nós utilizaremos esses elementos e os apresentaremos na introdução e no overview. Tudo bem? Um próximo ponto importante é que, na introdução, indicamos os principais elementos do diagrama em conjunto com a origem e o destino da água. Ou seja, vamos aqui, de fato, ter os principais elementos sendo destacados na introdução, e isto, no final, mostra o escopo, como já definido que temos que fazer na introdução, mas ainda assim, na introdução, também apresentamos a origem e o destino. Tudo bem? Isso apresenta, então, todo o limite dos dados, todo o contexto apresentado pelo diagrama, tudo bem? O seu começo e fim. E por último, aqui, mas não menos importante, no overview, indicamos quantos elementos, no geral, são abrangidos no processo. Ou seja, já que o overview é uma conclusão, é um pegar de uma forma mais geral do que o tema apresenta em termos de informação, nós aqui definitivamente vamos indicar quantos elementos, no geral, são abrangidos. Tudo bem? Perfeito. Então, como que tudo isso daqui se encaixa? Vamos ver aqui. Bom, nós tivemos aqui 2 elementos dos 10 cortados na imagem que foi colada aqui no nosso quadro, mas sem problemas. Então, primeiramente aqui, temos aqui water tank to fill storage tank, cold water into house, overflow pipe, storage tank, hot water taps, boiler, pump, hot water radiators, cold water, small tubes. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elementos compostos. Tudo bem. Então, vamos ver aqui o que temos aqui no primeiro e no segundo parágrafo desta produção nossa. Lembrando que aqui vai ser a introdução e aqui vai ser o overview. Então, o primeiro parágrafo. This diagram provides an overview of a domestic centralized heating arrangement. It shows how the tank, boiler, and pipes direct the flow of hot water to both the radiators and taps. Então, aqui no intro, pegamos os principais elementos do sistema, que são o tank, boiler and pipes. Indicamos aqui a origem, direct the flow of hot water to both the radiators and taps. Então mostramos a origem e o destino, não é? Radiators and taps, ok? Como foi especificado aqui nos pontos importantes que faríamos, não é? Na introdução indicamos os principais elementos do diagrama em conjunto com a origem e o destino da água, ok? Agora o overview. Generally speaking, this process involves 10 different elements to work correctly.
In addition, the system requires piping and units for storage and heating. Então temos aqui a indicação de quantos elementos que são componentes do sistema. In addition, the system requires piping and units for storage and heating. Ou seja, aqui também está sendo indicado quais são os componentes que podemos concluir principais, que no caso são o piping, o encanamento, storage, reservatório, não é? E heating, aquecimento. Perfeito. Como também aqui especificados os pontos importantes que faríamos. No overview, indicamos quantos elementos em geral são abrangidos no processo. Tudo bem? Então, this diagram provides an overview of a domestic centralized heating arrangement. It shows how the tank, boiler, and pipes direct the flow of hot water to both the radiators and taps. Generally speaking, this process involves 10 different elements to work correctly. In addition, the system requires piping and units for storage or heating. Perfeito. Então aqui, definitivamente temos uma circunstância onde que temos um parágrafo 1 e 2 de introdução e overview para um tema de diagrama sendo feitos. Tudo bem? Excelente. Então, espero que tenha gostado e nos vemos no nosso próximo vídeo onde que faremos os parágrafos específicos 1 e 2 dessa produção. Muito obrigado.